Bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso, tudo de bom, Deus abençoe, um abraço bem forte, que vocês possam estar sempre com a presença de Deus, a glória de Deus. Vamos orar? Orar é muito bom, né? Pai, obrigado, eu estou aqui novamente, Pai, hoje nós estamos completando 6 dias de jejum de palavrão, Pai. Nenhum palavrão, Pai. Eu confesso que até conversei com a minha esposa, ela considera que sim, mas eu deixei escapulir aí uma palavra aí, eu não considerei muito como palavrão, mas misericórdia, Pai, misericórdia. Pai, que os meus irmãos, os meus familiares, possam estar fazendo esse jejum também, porque isso vai trazer um benefício para si próprio. Um palavrão, ele traz uma nuvem de mal-estar muito grande. É só olhar as crianças insultando, falando palavrão na rua, no YouTube, nos vídeos, entendeu? É só olhar aquilo dali que a gente percebe que tem muito lixo, Pai, muito lixo, e ele é trazido pelo palavrão. Então, que as pessoas da minha família, meus irmãos, os internautas que estiverem assistindo esse vídeo, vamos fazer um jejum sério de palavrão, 40 dias e 40 noites sem falar palavrão, porque isso traz uma luminosidade para casa. Você conversa com uma pessoa, ela fala e não fala um palavrão, é tão saudável, né? Muito bom. Pai, coloco também agora a Marília no teu altar, Pai. Coloco a Michele, a Tatiane, vão precisar muito da tua ajuda, Pai. E que nós possamos ser úteis nesse momento de dificuldade. Abençoa também minha sogra, Maurício, Pai. Abençoa a Jurema, a Júlia. Pai, que nós possamos ter um relacionamento de harmonia, de amor, de paz, de alegria. Protege o meu casamento, Pai. Toma conta, minha ajudadora idônea, minha esposa querida, meus filhos, meus netos, minha casa, meu trabalho. Obrigado, Pai, eu te agradeço por todas as vezes que o Senhor conserta as coisas erradas que eu faço, Pai. E que nós possamos sempre estar glorificando, salmodiando e agradecendo o teu nome. Muito obrigado, Pai. Eu agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Família, bom, nós começamos lendo o livro de João, da Bíblia, para vermos o que era um testemunho de alguém que estava presente e viu. Agora nós estamos lendo um relatório, que foi uma investigação sobre aquilo que foi testemunhado, para ver se era realmente verdade. E vimos também o que estava acontecendo já dentro da igreja, já ali, porque o ser humano é assim. O ser humano, ele tem dificuldade de manter foco no alvo. As empresas de sucesso, ela não perde o alvo. Por exemplo, as empresas agora dizem qual é a missão da empresa. A missão da empresa é essa. Não pode perder o alvo, a missão. Para que aquela empresa foi fundada? A missão. Então, os fundadores perseveram naquela missão. Buscam de todas as formas, forças para atingir o alvo, sempre naquela direção, né? E a Bíblia é exatamente isso. Às vezes você começa a ler e vai desanimando, você começa muito bem, né? Tem cristão que entra para a igreja, fica naquela emoção, se arrepia nos cultos, aí se batiza, aí glória a Deus, aí vai esfriando, aí para de ler a Bíblia, aí para de ouvir a palavra, deixa Deus falar, aí começa a se misturar de novo com o mundo, vai se afastando, aí dá um desânimo, não é verdade? E alguns, até por causa dos próprios irmãos dentro da igreja, são desestimulados, ou por causa de certas atitudes, ou porque ouve o que as pessoas do mundo falam, porque fica te chamando o tempo todo para você olhar para onde não deve. Quando você foi para a igreja, você foi buscar Jesus. Você provavelmente estava numa dificuldade e você teve um encontro com ele. E às vezes você foi reavivada, né? Você recebeu a graça
a glória dele. Aí você está toda animada, mas o ser humano ele é insaciável, ele não consegue ser um servo inútil. Nós somos tocados por Jesus para resplandecermos a glória dele. Então é como se nós, vamos fazer uma comparação aqui muito difícil, né? Mas vê se você consegue entender. O correio é Deus. E as pessoas que trabalham no correio, né, são aquelas que são escolhidas, são os chamados para trabalhar no reino. O que elas recebem? Um uniforme. Você já viu o uniforme do correio? As cores do correio, azul e amarela? Onde você vê aí é o correio, não é assim? Onde você vê o carro passando, o caminhão passando, o correio andando a pé, entregando correspondência de casa em casa, você sabe que ele é do correio, não é assim? Então, nós cristãos, estamos aqui para entregar correspondência, não é para destruir templo, não é para tacar fogo no terreiro de macumba, o cristão não faz isso. Quando João quis descer fogo em Samaria, naquela cidade de Samaria, Jesus falou, não vai fazer isso não. Não é verdade? Quando João tentou impedir uma pessoa que estava falando sobre, não vai fazer isso não. Nós somos aqui, e também outra coisa, você já viu algum correio bater na porta de alguém e discutir com alguém a correspondência que ele está entregando? Ele não faz isso não, ele bota na caixinha de correio e vai embora. O que é a caixinha de correio? É a tua cabeça, a minha, como colocaram na minha, aí depois você vai ler aquilo. Você pode xingar na hora, falar mal até do correio, o correio não tem culpa nenhuma, vai falar lá com o dono do correio lá, vai reclamar com Deus. Quando você estiver na presença de Deus, você fala com ele, ô Deus, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Aí você reclama com ele, você fala com ele. Então, família, eu estou apenas entregando uma correspondência. Não tenho nada a ver com religião. Se você gosta da Igreja Católica e gosta dessas coisas que são pertinentes desta doutrina da Igreja Católica, é um problema seu. Se você é adventista, se você é batista, eu sou batista. Se você é presbiteriano, gosta das doutrinas daquela religião, é um problema seu. Eu gosto da Bíblia, né? Eu não sou desigrejado, tem muitas pessoas que são desigrejadas, saíram da igreja porque discordam de alguma coisa. A minha igreja, por exemplo, todo mês tem uma reunião, nós temos praticamente aí perto de 5.000 membros, onde é feita uma assembleia e diz ali, tem o que foi feito com o dinheiro, quanto pagou de luz, quanto pagou de água, quanto arrecadou, quanto tem para gastar a cada mês. E quem sustenta tudo aquilo dali somos nós. E se você não estiver satisfeito, você pode ir lá na contabilidade da igreja e pedir para ver o balancete. Algumas igrejas não fazem isso, é uma particularidade. Eu gosto disso, eu gosto de dar o meu dízimo e gosto que o pastor, que amo no meu coração, ele tem o comprometimento de devolver para nós o melhor, porque nós temos uma igreja muito bem cuidada, limpa, higiênica, né? Então eu gosto de acompanhar isso, e gosto de ler a Bíblia, e gosto de refletir sobre a Bíblia. Agora, família, o que eu estou fazendo é apenas isso. Se eu me desviar disso, me perdoem, é da minha humanidade, mas o meu alvo é ler a palavra e nós juntos refletirmos sobre ela, tá certo? Esse é o meu alvo. Então, no capítulo 18 de Lucas, que é um relatório, está escrito assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe:
faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É assim que eu quero ser encontrado quando Jesus voltar, e Ele vai voltar. Aí Jesus continuou com uma parábola. A parábola é uma ilustração para melhor exemplificar aquilo que está sendo ensinado. Ele fala a palavra do fariseu, que é um religioso, e do publicano, que é um pecador, um religioso e um ímpio. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta ilustração, esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, e o outro era publicano, pecador. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, este pecador. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, disse Jesus, que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu sou um pecador. Não quero ser um religioso. Eu quero estar sempre na presença de Deus, porque eu peco nos meus pensamentos, nas minhas ações. Eu sou um ser humano falho, e só pela graça e pela glória de Deus é que eu consigo me sentir vivo. Aí Jesus, ele vai receber as crianças. Você já viu que as mães adoram levar as crianças para o político, o presidente, o deputado, o vereador, dar beijinho, passar a mão na cabeça? Já viu isso? As mães não podem, os pais também, não pode ver, né, um negócio esquisito, né? Fazem isso também com os religiosos. Leva para o pastor botar a mão, leva para o papa botar a mão, dar beijinho, né? Isso é do ser humano, é da humanidade, é um impulso, né? Eu olho, saúdo e faço papo firme e respeito, mas cada um tem o seu jeito de ser. Jesus e as crianças. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Tem um comportamento puro. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Você tem que receber com alegria. É muito bom. Tem que ser brincando. É muito gostoso e saudável. Aí Jesus continuou. Ele entrou numa parábola do jovem rico, né? De Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei
para herdar a vida eterna? Eu queria fazer aqui porque eu queria que vocês abrissem Marcos, porque Marcos conta essa parábola de uma forma muito mais profunda e como os evangelhos são sinóticos, parece que Lucas tirou essa parábola daqui. Vamos dar uma olhada lá em Marcos. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A agulha era aquelas passagens que tinha nos muros, né? Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: não deixamos tudo para seguir-te? Como quem dissesse, né? Nós então estamos salvos porque nós largamos tudo? Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Eu vou deixar essa parábola para vocês lerem a Bíblia de vocês e refletirem, porque ela é de uma profundidade fantástica. Aí Jesus continuou. Ele prediz a morte e a ressurreição dele. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Tudo que estava na Bíblia ia se cumprir. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Muitas vezes nós não entendemos porque está oculto. Lê de novo, ora, pede a Deus para explicar. Lê de novo, ora, pede a Deus para explicar. Aí Deus dá a graça e o Espírito Santo revela. E você passa a entender aquilo que você tem dificuldade de entender. Por que que Deus matou o faraó quando abriu o Mar Vermelho? Já tinha passado, por que precisava matar? Por que que Deus permitiu que as crianças foram decapitadas no nascimento de Jesus? Jesus já tinha nascido, tirava Jesus dali, não precisava matar as crianças. Quando você estiver de frente com Deus, você pergunta a ele por que que ele fez tudo isso, eu não sei. Aí Jesus continua. Um mendigo cego recupera a visão. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, perdoa os meus pecados.
misericórdia, interrompe o juízo que está na minha vida. Eu estou com meu joelho atrofiado, Senhor, misericórdia, interrompe, me cura. Eu estou com as mãos atrofiadas, minha boca está atrofiada, Senhor, misericórdia. Eu estou com câncer, Senhor, misericórdia, tem misericórdia da minha vida. Interrompe o juízo que está na minha vida, me perdoa, Senhor. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador e sem a tua graça, sem a tua unção, sem a tua glória, eu vou perecer, Senhor. Me socorre, Pai. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero que o Senhor harmonize a minha família. Eu quero, Pai, eu te peço, eu te clamo, eu te salmodio. Pai, harmoniza a minha família, para que nós possamos ter quebrantamento no coração e não vivamos de briga, Pai, mas vivamos em harmonia, Pai. Eu coloco a minha família no teu altar, Pai, que a tua glória, a tua graça, a tua luz resplandeça na minha família, toda a minha família, Pai. Meus irmãos, meus primos, meus sobrinhos, meus filhos, meus netos, meus cunhados, Pai. Toda a minha família, Pai. Que nós possamos viver juntos. Não é comigo, não. É todos nós possamos viver em harmonia. É um pedido muito difícil, Pai. Mas eu peço misericórdia para que o Senhor interrompa o juízo, para que quebrante essa mágoa, para que liberte perdão entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, Pai. É assim que eu oro, Pai. Jesus perguntou: O que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o cego. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Um só Deus. Família, internautas, é isso aí. Grite pelo nome de Jesus. Peça misericórdia. Confesse pecados. E o mais ele fará. Amém. Glória a Deus. Um beijo.